Muito boa tarde. Eu agradeço o convite feito pelo Comitê Olímpico ao Alto Comissariado para as Migrações. Saúdo também a mesa, todos os presentes. E relativamente ao acolhimento dos imigrantes, dos refugiados, também imigrantes, Portugal planeou uma estratégia de integração, uma estratégia que continha vários princípios, desde o acolhimento institucional, um acolhimento em consórcio, ou seja, com várias instituições mobilizadas para fazer esse acolhimento, um acolhimento integrado que respondesse a várias das necessidades que os refugiados têm, autónomo, que levasse uma autonomia o mais breve possível e descentralizado. Eu comecei por falar na estratégia lineada para chegar à descentralização, ou seja, um acolhimento que fosse disperso pelo país. E aqui, nesta dispersão, o desporto entra como forma de acolhimento e integração, porque é uma linguagem comum a todos. Uma bola é comum a todos, qualquer pessoa pega na bola, começa a jogar, e a partir de uma bola vem uma conversa, a criança joga, vêm os pais para acompanhar, e quem diz a bola diz outros desportos. O desporto acaba por ser uma linguagem universal em que não é preciso palavras, é preciso laços que fomentam a integração, que fomentam o acolhimento. O Alto Comissariado tem olhado para o desporto como uma forma de integração a nível local e de fomentar este acolhimento por equipas de futebol, por copas, por o que quer que seja, mas que o desporto esteja presente também neste acolhimento. Quando visitamos as instituições que vão acolher os refugiados, algumas das dicas que deixamos antes da chegada é mesmo essa. Quando há dificuldade da língua, e que são línguas tão diferentes, o tigrino e o árabe, dizemos desporto é uma boa ajuda, é um bom caminho para que se comece a integrar naquelas terras que estão distantes às vezes de Lisboa. Respondendo à pergunta do António, é mesmo os laços de partilha existentes no desporto ajudam ao acolhimento, ajudam à integração. Não tenho assim muito mais a acrescentar à experiência vasta que a doutora Teresa tem e que o André também tem no terreno, mas para o Alto Comissariado, para os Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, o desporto a nível local, pelo desporto, passa muito do apoio à integração. Olhando para os contributos dos três até agora, e eu penso que para nós todos é transversal uma noção de que o desporto encerra em si, que é o valor da comunicação, é o valor da comunicação afetiva. E é tão interessante. Eu moro à frente do Liceu Rainha Dona Leonor e vejo os miúdos todos numas células, assim, parecem quase casulinhos, cada um nos seus laptops. Sabe aquelas imagens que às vezes nós temos com os nossos filhos? Que eles estão sentados ao lado uns dos outros a mandar mensagens uns aos outros nos sofás. Mas eles não têm a linguagem, quase, eles vão perdendo a destreza da comunicação emocional, não é? E o desporto obriga-nos a saltar essas vedações todas. Eu digo as maiores barbaridades como jornalista porque estou nas tintas porque é politicamente incorreto, e custa muito ver o meu país a desvalorizar tanto o desporto escolar, o valor educativo do desporto, o valor promocional da afetividade que o desporto encerra, assistirmos aos fenómenos desportivos cada vez mais fanáticos, líderes de clubes que quase incentivam o linchamento de árbitros, tudo aquilo que é o oposto daquilo que nós vemos no desporto, não é? E dos valores do olimpismo.
é curioso, quando estava a ouvir os três a falar, estava a ouvir uma coisa que é para nós os jornalistas que andamos muito em zonas de guerra. Uma das coisas que nós levamos nas nossas mochilas, imaginem que é uma bola. É uma bola. Não é preciso mais nada, não é preciso mais dinheiro, não é preciso nada. Uma bola. Porque os meninos, quando olham para nós e veem uma bola, de repente grudam-se a nós, mesmo. E os pais veem a maneira como nós nos relacionamos com os filhos deles através da bola. E imediatamente se constroem pontos de confiança, de afetividade, através daquela coisa tão simples. Um político pode estar horas a falar, horas, e nós desligamos o pensómetro. Mas se eu estender a minha mão e fizer uma festinha ao menino na rua, não é? Ou quando ele se magoar e eu for lá e lhe der um beijinho ou não sei o quê, as mães todas que estão naquela rua vão olhar para mim, parece que houve ali um despertador, não é? Nós somos tão permeáveis, a nossa cultura lusófona, ao carinho, à afeição, que isto transporta-me para uma pergunta que eu vou fazer aos três, que é: nós somos mesmo aquilo que gostamos de acreditar? Nós recebemos mesmo os refugiados? Ou na vossa experiência, os refugiados são para os outros, não são para mim? Não sabes que eu Sim, na experiência que eu tenho tido com as instituições no terreno, nós somos mesmo, queremos mesmo receber, estamos preocupados quando é que vêm, é sempre uma das perguntas que nos é feito. Eu falo muito a nível institucional porque é com quem eu tenho mais trabalho, e quando vou vejo que fazem do local para receber, vão ao pormenor. Ainda a semana passada eu estive numa instituição que toda a vizinhança que recebeu um casal se preocupa, até às vezes demais, e até há o receio depois da autonomia das pessoas, porque eu penso que às vezes podemos dizer da boca para fora quando não conhecemos, mas quando estamos perto somos um povo que eu acho que abraçamos logo. É o que eu vejo um pouco pelo menos a nível destas terras mais pequenas, é a experiência que eu tenho tido. Como digo, é a experiência de visita que fazemos às instituições e que até ao momento que nos faz orgulhar como portugueses da preparação que temos estado a ter, instituições como o CPR, como a JRS, como a PAR, como as Misericórdias, como todos, preocupadas a acolher da melhor forma. A pergunta encerra sempre aqui esta dimensão: se estamos mais no lado da hospitalidade ou se estamos mais no lado da hostilidade. E eu creio que, sem querer cair na facilidade de dizer aquilo que às vezes sinto, que é, no fundo, da minha experiência, que até a própria plataforma de apoio aos refugiados é essa expressão, de que os portugueses são. E quando diz nós, estamos a falar dos portugueses. Nós, os europeus, já a coisa é diferente. Mas nós, os portugueses, somos tendencialmente mais hospitaleiros. Eu creio que a expressão concreta foi a rapidez com que, e de forma exemplar, com que 99% das instituições que aderiram e fizeram, por exemplo, a plataforma de apoio aos refugiados, nunca recebeu um refugiado. Portanto, não têm qualquer experiência de acolhimento de refugiados. E por isso é que também o Serviço de Refugiados, que tem essa experiência, concretamente, e também o CPR, que estão na PAR, se predispuseram desde logo a dar essa colaboração técnica e informação, porque de facto não podemos dizer que houve primeiro uma experiência e depois uma ação. Foi ao contrário, primeiro uma ação e depois, na expectativa da experiência, e infelizmente chegaram muito menos de refugiados a Portugal do que aquilo que nós tínhamos como expectativa e desejo. Para dar alguma ideia de números, chegaram apenas até o dia de hoje, porque amanhã vão chegar mais um grupo de refugiados vindos de Itália, 195.
Na PAR recebemos cerca de 36 famílias, 36 indivíduos e várias famílias. Portanto, estamos muito aquém daquilo que seria de esperar. Mas, ainda à pergunta, os portugueses, na minha experiência, são naturalmente, culturalmente, se quisermos dizer assim, para naturalizar isso, hospitaleiros e acolhedores. Talvez até de uma forma única na Europa, da minha experiência lá fora. Mas não estou com isso a dizer que somos por isso, absolutamente fantásticos. Eu acho que depois falta toda uma cultura de maior rigor, de maior exigência também, também perante aqueles que têm concretamente perante o Estado nas responsabilidades subsequentes. Isto é, depois o que nós sentimos na prática, quem faz o acolhimento na prática e o acompanhamento aos refugiados, é que depois as respostas concretas e a manifestação concreta e o acompanhamento concreto dessa resposta, no fundo, que essa responsabilidade exige, não é acompanhada. Portanto, já muitas vezes fica-se pela intenção, fica-se aqui no aspecto afetivo, não é? Que é importante, mas depois, em termos concretos, faltam respostas estruturadas e organizadas para essa dimensão do acolhimento. Mas sim, já quando falamos na Europa, só mesmo para terminar, a coisa é bem diferente. Temos, por exemplo, uma Europa central e mais para leste que se recusa e que levanta muros, não é? Temos uma Europa do norte e que inclui também para a França, um bocado traumatizada com algumas experiências no que diz respeito à integração de migrantes, e estes acontecimentos não vale a pena passarmos sem os referir. Não quero com isto colá-los à questão migratória, mas há uma ligação, sobretudo no que diz respeito ao diferente, ao outro, ao integrado ou não desintegrado, e estes acontecimentos de Paris, de Bruxelas, marcaram a nossa sociedade negativamente do ponto de vista da forma como a sociedade, a opinião pública e os políticos estão um bocado na corda bamba sobre o que fazer. Por um lado, vemos Angela Merkel a tomar uma iniciativa muito positiva, mas nada apoiada pelos seus mais diretos, até dentro do próprio partido político, da área política da senhora chanceler. Portanto, na Europa as coisas não são assim. Eu creio que Portugal, por razões várias, não só por virtuosas razões, mas por razões, por exemplo, de estarmos no extremo da Europa onde, enfim, não nos toca nada em termos de problemas. Reparem que a Espanha tem um problema muito concreto já ali em Ceuta e Melilla, como chamadas as baias, não é? Portanto, as vedações que os espanhóis têm, que impedem que os migrantes subsaarianos, eu estive em Nador, que é do outro lado de Melilla, há pouco tempo, e pude ver a coisa impressionante que existe do outro lado da Europa, da fronteira sul de Espanha, não é? E está mesmo, não está muito longe de Portugal, e isto acontece diariamente. Há aquela imagem, uma fotografia muito interessante, que é uns senhores no campo de golfe a jogarem golfe, enfim, é um desporto, não é? Assim, muito tranquilamente, não sei se é olímpico, penso que não. Mas e estavam outros quantos pendurados nas redes, na vedação, migrantes a tentarem passar para o outro lado. Portanto, isto está a acontecer, passo o termo, nas nossas barbas, e não é só na Grécia, também aqui, já com o nosso país vizinho. E portanto, também nos toca a nós. A Portugal, estas coisas de facto não nos têm chegado, não estamos nessa área geográfica, também não temos a atratividade que têm países como a Suécia ou a Alemanha, em termos do efeito chamada dos migrantes. Portanto, de alguma maneira, os nossos migrantes tradicionais, vamos dizer assim, pessoas vindas dos PALOP e do Brasil, não são propriamente culturalmente assim tão distantes, que nos colocam em problemas sérios do ponto de vista de integração, e portanto eu creio que de alguma maneira também podemos dizer que é fácil a nossa posição, é mais confortável a nossa posição. Os desafios só deixam de mudar. Obrigada. Depois, respondendo à pergunta, eu diria que Portugal tradicionalmente não tem sido um país que recebeu muitos refugiados. Isto a partir da primeira lei de asilo, em 1980, o número de refugiados que chegavam a Portugal era quase sempre inferior a todos os outros países da Europa.
Se bem que, não como refugiados, mas depois do processo de descolonização e com a vinda maciça de retornados e alguns refugiados para Portugal, foram momentos importantes no desenvolvimento do nosso país. Portanto, esta teoria que às vezes faz com que muitos portugueses tenham algumas cautelas e pensem que os refugiados ou outras pessoas que vêm de fora podem vir roubar os empregos ou podem não contribuir para o desenvolvimento do país, até questões demográficas e outras, é falsa, porque de facto está provado que nos momentos em que Portugal recebeu mais pessoas, foram momentos de avanço e não de recuo. Eu diria que nestes últimos anos, e porque estou realmente há muitos anos a trabalhar nesta área, primeiro no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e depois no CPR, que comemora agora 25 anos, portanto um quarto do século, eu diria que momentos importantes foram de facto a guerra nos Balcãs, em que aí também se recebeu cerca de 1.400 refugiados. Transitoriamente abriu-se um processo de proteção temporária em que, após o conflito estar mais ou menos resolvido, todos quiseram, a grande maioria quis regressar. Portanto, os refugiados, na sua gênese, aproveitam o país que lhes dá oportunidades de refazerem as suas vidas, mas têm sempre objetivos de regressar assim que as condições o permitirem. E, portanto, aí, com os kosovares, foi um momento bastante importante, e também com a Guiné-Bissau. Portugal recebeu também em 1998, penso eu, ou um pouco antes, mais de 4.000 refugiados que vinham da Guiné-Bissau, que também foi um número superior a 4.000 e que foram depois, talvez metade tivessem ficado no país, mas outra metade regressou. Daí que a responsabilidade do nosso país não tem sido, e a tal cultura de refugiado até agora não tem sido uma tradição. Mas, de facto, a partir destes anos em que a Europa se vê confrontada com este fluxo migratório muito intenso, Portugal também tem sido chamado não só para os programas de reinstalação, como para os programas de recolocação, que são a reinstalação, outra forma de proteção internacional de refugiados ou de requerentes de proteção internacional, se assim quiserem, que estão em países terceiros, não estão nem na Europa os reinstalados, nem no país de origem, mas que, através de uma lista elaborada pelo Acnur, o Estado português compromete-se a receber uma cota. Cota essa que tem vindo a ser alargada, neste momento está nos 90 lugares disponíveis, mas também com as convenções europeias, os acordos europeus, pode subir. Agora, é importante referir o que a comunicação social tem de força, porque em setembro, com a imagem do pequeno Aylan que morre às costas na praia, foi muito mobilizador para a opinião pública portuguesa. Nós tivemos mais de 1000 telefonemas de pessoas espontaneamente que mostraram uma solidariedade muito expressiva, que queriam acolher, queriam fazer qualquer coisa, que não toleravam o que nos ecrãs das suas televisões. E realmente foi com emoção que até nem conseguíamos dar resposta a tantas expressões de solidariedade. Mas o que é que nós notamos? A partir daí, outras imagens não menos chocantes de crianças já estão quase banalizadas e a opinião pública não se mobiliza da mesma maneira que se mobilizou nesta altura. E como o efeito não é tão rápido,
perante esta, digamos, esta tragédia que está a nos abater à porta e a população que quer fazer qualquer coisa, mas não chegam, aí as pessoas vão começando a ter outros argumentos. Não, até é melhor não virem, porque podem ser terroristas, porque podem nos vir roubar os empregos. Então vamos ter aqui mais cautelas. E nós notamos da parte das autarquias com quem falamos, com quem tentamos elaborar planos de ação, e o Mário falou aqui, e bem, que isso é feito, enfim, com muita abertura e da parte das autarquias de quererem receber, mas a opinião pública já não está tão receptiva como há uns meses atrás. Isso, o que é que temos que tirar como conclusão? Existe de todos nós um esforço permanente para dizer que a tragédia não acabou e que a tragédia, mesmo com acordos com a União Europeia e a Turquia, mesmo com diligências na Líbia, aqui e ali, estas pessoas vão ter necessidade de utilizar meios cada vez mais clandestinos e com mais dor e com mais acidentes de percurso para chegarem à Europa. E Portugal deve estar consciente disso e deve trabalhar para isso, porque nós temos uma capacidade e uma generosidade do nosso povo, que até foi muito forçado também a sair de Portugal, não só para alcançar melhores condições de vida, como também houve refugiados portugueses antes do 25 de Abril que também saíram do país. Portanto, há um conhecimento na pele, e os nossos imigrantes também, nós queremos que eles sejam bem tratados lá fora, daí que a nossa responsabilidade é acrescida, e eu confio muito que o nosso país esteja à altura dos desafios. Buscar ao nosso amigo Madiba as lições de vida dele, vamos fazer isto ao contrário, que é as pessoas que estão aqui na sala que tenham uma curiosidade específica sobre qualquer dos temas que estamos a falar, estejam à vontade, ponham-nos vós as perguntas para nós, a quem quiserem. Quer começar o senhor? Boa tarde mais uma vez, Henrique Pinto, Caritas de Lisboa, com questões sobretudo pessoais, portanto, ou preocupações. Era ontem notícia nos televisores que cerca de 5 milhões de fármacos são utilizados em crianças para que andem calminhas. Não sei se viram, mas era ontem notícia nos noticiários, revistas, jornais, etc. Portanto, este consumo muito preocupante de fármacos, de ansiolíticos ou coisa parecida, em crianças. Eu sei que durante este período de 4, 5 anos de resgate, houve bons alunos na Europa, maus alunos, houve países mais violentos na rua, Grécia, Irlanda, etc., e países menos violentos, em manifestações mais ordeiras, como frequentemente ministros lá fora diziam orgulhosamente que Portugal, ao contrário de outros, se manifestava ordeiramente. Portanto, o que eu gostaria de colocar, até porque o tema aqui é desporto, e dentro do desporto há esta questão do apoio ao desporto, ou melhor, do apoio aos refugiados pela via do desporto, a questão é, e eu tendo também aqui uma longa experiência de trabalho em organizações no terreno, é que frequentemente há o risco do desporto se tornar aquilo que o desporto não deve ser. Aliás, o que me é caro, já o aqui disse esta manhã, é a metáfora do desporto no apoio à esperança da justiça e o fazer da justiça. Isso para mim, pessoalmente, é o essencial, o fazer da justiça. E, portanto, mas frequentemente o desporto é utilizado como aqueles fármacos administrados às crianças. Em organizações sociais, espíritos muito exaltados, espíritos muito conturbados, ondas, assimetrias, desequilíbrios são muitas vezes tratados em campos de desporto. Porque aí os corpos se tornam dóceis. E aí, muitas vezes, o fazer de quem está com as pessoas é de docilizar, isto é, adocicar os corpos, torná-los mais
eventualmente calmos, tranquilos, etc. E eu vejo muitas vezes aí esse tremendo risco perverso de, em campos de desporto, os direitos e os deveres passarem para trás, ou se deixarem fora das linhas de campo. Eu vejo o desporto, neste fazer da justiça, como um espaço onde, como alguém dizia no passado, it's right to rebel. Isto é, um espaço onde dizemos às pessoas, é dever vosso a revolta. É dever vosso a revolta. Portanto, eu gostava de, sobretudo, colocar à vossa consideração este risco, que para mim é de facto um risco e muito perverso, de utilização do desporto para aquilo que não deve ser utilizado, que é adocicar a vida, adiar problemas, adiar a justiça, e também até que ponto, nas organizações e neste apoio aos refugiados, o desporto pode também dizer aos refugiados, neste caso, que é bom vocês revoltarem-se, quando, sobretudo, a justiça não é feita no vosso confronto, naqueles que passaram, sendo mortos, e naqueles que vivem no presente. Era um pouco esta consideração que devolvia um pouco à mesa, e se acharem por bem, refletir um pouco. Obrigado. Quer para... Lima do Plano Nacional de Ética no Desporto, e a minha pergunta é para o André. E é o seguinte, nós quando vamos às escolas e a clubes, passamos uma imagem algoritmo que eu depois queria que tu comentasses, que é o seguinte: o desporto de alta competição, nós normalmente tendemos a ver o adversário como alguém que é um inimigo, que temos que ganhar, que temos que vencer, etc. E não tanto como alguém que temos que cooperar, porque o jogo só existe se o outro também existir, se o outro é reconhecido. E, portanto, ver o outro como alguém que coopera comigo. E na minha perspectiva, isto passa se educarmos para esta dimensão da cooperação e não tanto para a adversidade. O outro como adversário. A questão das fronteiras e a questão do binómio hospitalidade-hostilidade. E eu queria te perguntar, nesta dimensão também, que na questão da recolocação dos refugiados, que realmente não está a correr muito bem, o que é que falta para que realmente possamos ver o outro não tanto como um inimigo, mas como alguém que necessitamos também para melhorar, para crescer, o ver o outro como cooperante, né, tal como no jogo, nesta questão da instituição, das políticas, etc., de acolhimento do outro. Obrigado aos dois pela pergunta. Eu creio que as duas perguntas são de alguma forma relacionadas, né? Se o desporto, como qualquer coisa, enfim, instrumentalizado para ou docilizar ou para criar agressividade gratuita, não é? Quer dizer, enfim, para fins que não sejam de fazer crescer o homem, não é? Tornar pessoas mais adultas, o homem, enfim, o homem e a mulher, como é evidente. Agora, a pergunta do Henrique é bastante revezada e difícil. Eu creio que, e eu vou tentar ser assim, então um pouco mais simples. Eu creio que sim, podemos ter uma leitura ou encontrar como estratégia de algumas instituições que estão no terreno e que utilizam o desporto para, no fundo, procurar reduzir níveis de violência que estão relacionadas com outras realidades sociais, pobreza, etc. E isso, podemos entender isto de uma forma, de uma perspectiva negativa, se ficar só por aqui. Isto é, aquilo que as instituições que promovem o desporto em contextos difíceis, em contextos de pobreza, se ficarem apenas pela dimensão de domesticação, não é? E, como disse o Henrique, a neutralização de impulsos agressivos, eu creio que, enfim, é curto. Por outro lado, se a prática do desporto
se a prática, a aprendizagem da disciplina, que é isso que muitas vezes o desporto organizado. Portanto, enfim, eu lembro quando era miúdo que jogava a bola na rua, era ótimo, mas aquilo não tinha organização, íamos todos para o lado da bola, depois voltávamos quando não tínhamos a bola, depois havia sempre um mais jeitoso que era o Fução, não é? Portanto, que não passava a bola a ninguém, e quando fomos jogar, e na altura fui para um clube local, enfim, que eu vou dizer aqui, só para promover o clube local, que era o Porto Salvo, o Atlético Clube Porto Salvo. Quando fomos jogar para o Porto Salvo, tínhamos um treinador, toda a gente respeitava muito, e começou a pôr regras, não é? Começou a pôr regras, tu vais para ali, vais ser guarda-redes, e de repente nós deixámos de jogar à bola para começar a jogar futebol. De repente, quer dizer, progressivamente, não foi de repente. E as coisas mudaram e começámos a perceber do jogo, não é? E eu creio que o desporto organizado deve ser trabalhado neste sentido, não no sentido de neutralizar, enfim, tornar os selvagens civilizados ou neutrais, mas tornar as pessoas capazes de se organizar e de jogar em equipa e de partilhar responsabilidades. Calha que eu tenho uma série de filhos, não é? E os meus últimos 4 estão todos em idade desportiva, não é? E eu vejo que estão todos na natação, isso é possível, uma vez por semana, e no futsal. E eu reparo que, quer num desporto que é eminentemente individual, quer num desporto que é coletivo, há ganhos de organização, não só técnica individual, chutar a bola mas já não é de qualquer maneira, etc. Exceto um que não tem muito jeito para a bola. Mas há um adestrar, não é? para a prática. E eu noto isso positivo. Agora, eu não sei como é que noutros sítios, mas os meus, quando vêm do futsal, vêm mais excitados do que, quer dizer, não noto assim grande neutralização, não é? Então, continuam a jogar a bola e depois que um deles, particularmente, está sempre maluco pela bola, está sempre a dar pontapés na bola em casa, a gente está sempre aos gritos com ele, mas, e, portanto, não vejo assim que esse desporto concreto que lhe faça grande calmia. Admito que isso possa acontecer, mas eu não tenho tido essa experiência pessoalmente. Agora, isto já serve para dizer o seguinte: o desporto, como a educação, como a escola, se for para formar autómatos e robôs, parece-me que curto e redutor. E portanto é um desafio para todos, as coisas não estão acabadas e feitas. O desporto, se for também para realizar e ajudar que cada uma destas pessoas se torne um adulto mais participativo e mais responsável na sociedade, e aí creio que há aqui uma dimensão a trabalhar, a dimensão que o Henrique falava da capacidade de nos revoltarmos, mas se calhar temos que ser capazes de nos tornarmos rebeldes sem cometermos algumas das atrocidades que foram feitas no passado, em que a rebeldia ou a revolução ou a ruptura provocou muitas vezes mais danos do que vantagens. E portanto eu creio que estamos todos desejosos também de ter uma sociedade mais capaz de fazer rupturas, mas fazer rupturas que produzam mudanças saudáveis, vamos dizer assim, e mudanças justas, que não promovam tanta injustiça. A última pergunta, eu não sei se estou a ir respondendo também à outra pergunta, eu creio que de alguma maneira tem a ver com a dimensão da cooperação com o outro, e que o outro não é, o adversário não é necessariamente o inimigo, e de que maneira podemos fazer através do desporto essa aprendizagem. Eu creio que sim, absolutamente. Quer dizer que o desporto deve servir para esse tipo de caminhada, por respeito ao adversário. Aliás, eu creio que várias federações internacionais desportivas têm apostado muito nesta dimensão do respeito pelo outro, do respeito pelo adversário, no respeito pelo jogo, não é? E não tanto incorporar, digamos, ódios ancestrais e pulsões
mais bélicas, digamos assim, e transportá-las para o desporto. De forma apenas básica, vamos dizer assim, trabalhar essas dimensões. Não, enfim, eu devo dizer que, só mesmo para rematar, que há uma dimensão de competição no desporto que eu creio que é fundamental. O desporto sem a dimensão competitiva, qualquer que seja, ela pode ser educada, trabalhada, aperfeiçoada e até sublimada de alguma maneira. Mas o desporto encerra em si uma dimensão de competição, não é? E, portanto, talvez seja uma forma de condução da pulsão agressiva, de certeza, não é? E reduz, de facto, o tipo de confrontos. Vemos isso nos fenómenos desportivos. Não só nos atletas, mas em tudo que há à volta, as claques, os apoios, etc. E, portanto, eu creio que a cooperação deve ser trabalhada em função também da dimensão da competição. Não sei como é que isso se fará, mas não se pode anular a competição, ou seja, a cooperação não pode ser uma anulação da competição. Deve lá estar, porque ela é a alma do desporto também, mas deve ser trabalhada. Rapidamente, eu também queria só fazer o seguinte comentário. Nós, no nosso centro de acolhimento da Bobadela, foi importante a construção também de um espaço desportivo junto ao centro. E porquê? Em primeiro lugar, para nós, o desporto tinha a utilidade, sobretudo, da ocupação dos tempos livres dos refugiados. É muito importante que eles não fiquem confinados, sobretudo nos centros de acolhimento, a um espaço sem terem nada que fazer, sem terem horizontes. Portanto, através da prática desportiva, eles ocupavam o seu tempo e revelavam as suas capacidades desportivas. É importante também no combate ao isolamento, porque há muita tendência para os refugiados ficarem isolados, não comunicarem com os outros, enquanto os imigrantes muitas vezes não têm esse problema, porque não têm motivos de desconfiança do outro. Para o refugiado é importantíssimo ter algumas oportunidades de combater esse isolamento que muitas vezes os invade. Por outro lado, o desporto em si tem regras, tem disciplina, como o André disse, e isso também vai moldando digamos, as suas personalidades, sobretudo com os jovens. Os menores de 18 anos, nós vimos que eles são muito intempestivos e algumas normas disciplinam-os e podem facilitar a sua integração. E por último, eu acho que o desporto em si deve ser continuado, não deve ser só durante um tempo e depois acabou, mas promover algumas atividades que fazem parte da vivência destes refugiados. Eu, à semelhança do André, eu tenho filhos desportistas, mas são árbitros de futebol. E todas as semanas eles trabalham imenso em grupo, e algo que o meu filho mais velho se orgulha sempre, e que diz em casa, é que cada jogo tentam responsabilizar os miúdos, tentam não dar cartões vermelhos nem amarelos, chamando-os a atenção, dando-lhes, metendo neles muitas das vezes a decisão, e ajudando também a fomentar adultos. Este parênteses só para vos dizer que nós, a nível do Alto Comissariado para as Migrações, vendo no desporto uma grande importância, como já vos tinha dito anteriormente, na integração e no acolhimento, temos num dos nossos programas, que é o programa Mentores, que convido-vos a verificar na internet e, se possível, a aderirem. Temos um programa em que tentamos ter mentores das várias áreas, e uma delas é o desporto, em que consigamos depois
a fazer matching com os refugiados, de forma a que os ajudem na integração no local onde estão. Pessoas que temos desportistas neste programa, pessoas que os ajudem a encontrar um grupo de amigos também, neste caso, no desporto, um grupo onde possam praticar exercício, um grupo em que possam estar mais próximos e neste programa tenta-se ao máximo que haja desportistas, que haja pessoas da cultura, da música. Daí que não poderia deixar de vos fazer o convite aqui ao Comitê Olímpico, que já teve a oportunidade de conhecer o programa quando da visita pelo Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, mas também deixar-vos a todos vós esse convite de conhecerem e darem um pouco do vosso tempo também para apoio às pessoas que nós estamos a acolher e acolhendo naquilo que cada um sabe fazer. E o desporto é, como já aqui foi dito, uma grande forma de integração, inclusão e acolhimento. Bom, e pedir emprestado os saberes desta pessoa que está ali fora, plasmada na parede, nos perguntava a nós qual é a coisa mais preciosa que tu tens na tua vida, e que nós ficamos a pensar: será a minha mãe? Será quem? Será o quê? E ele dizia-nos sempre: é o tempo. É o tempo, porque o tempo é a nossa existência. Deus nos-la dá, Deus nos-la tira. E quem te faz parar a ti, deita fora a coisa mais preciosa que tu tens na tua vida. Eu vou-vos respeitar a vós. Disseram-me uma hora é. E sejam bem-vindos em fazermos as perguntas que quiserem informalmente. A partir daí já é por afeição e por pontos, e não nesta situação plástica. Rigor, desporto, e obrigado pela generosidade da vossa atenção.